Alunos do oitavo ano, sejam bem-vindos ao segundo semestre, mais precisamente ao terceiro bimestre. É com muita satisfação que eu, professor Alex, estarei ministrando as aulas de história para vocês. E neste primeiro dia de aula, vamos fazer uma pequena revisão dos conteúdos que ministrei no segundo bimestre. Lembrando que são muitos os conteúdos, mas estudamos aí as conjurações baiana e mineira no segundo bimestre. Lembrando também que durante esse período aí, durante esse ano de 2020, nós já estudamos aí praticamente os processos de independência nas Américas, Estudamos o mundo contemporâneo e o antigo regime em crise. Estudamos também aí praticamente as rebeliões na América Portuguesa, que são as rebeliões aí das conjurações mineira e baiana, ok? Espero que vocês estejam bem. Em breve nós estaremos de volta, se tudo der certo. Caso contrário, nós vamos continuar com as nossas aulas online. É importante que você, neste momento, tome nota do conteúdo abordado pelo professor e já pegue seu caderno para fazer as suas anotações. É importante que você tenha esse momento com o professor. Lembrando também que essa revisão os estudos está disponível no YouTube. Você pode procurar pela sua série, que lá está disponível as aulas separadas. Aqui irei fazer uma breve explanação principalmente aí da conjuração mineira e da conjuração baiana. Vamos lá então. Bom, alunos, é importante analisarmos que o objetivo desta aula é explicar aí os movimentos e as rebeliões da América Portuguesa, articulando aí as temáticas locais e suas interfaces com processos ocorridos na Europa e nas Américas. Sendo assim, também perceber aí como as ideias iluministas influenciaram o sentimento anticolonial e as rebeliões da América Portuguesa, em especial as conjurações mineira, baiana e assim por diante. Também vamos analisar aí o contexto político, econômico e social no Brasil Império, frente aos interesses coloniais e os movimentos de resistência. Sendo assim, nós vamos fazer então a introdução ao conteúdo. Bom, gente, tanto a Conjuração Baiana de 1798 quanto a Inconfidência Mineira de 1789 foram movimentos, conforme vocês já viram, de contestação que ocorreram aí no final do período colonial, em um contexto de crise, é óbvio, né? E por vezes nós chamamos esses movimentos de contestação, de emancipacionista. E a gente pode observar aqui, por que emancipacionistas? Porque eles contestavam justamente para quê? Para que eles pudessem emancipar o Brasil de Portugal. E esta é a primeira grande semelhança, mas temos outras. Ambos foram influenciados aí pelo iluminismo, que é aquele movimento intelectual que nós já estudamos. Também foram influenciados pela independência dos Estados Unidos, que nós também já estudamos, e pelas ideias republicanas. Por quê? Porque eles queriam implantar aqui, tanto os inconfidentes mineiros quanto os inconfidentes baianos, eles queriam implantar no Brasil uma república. Além disso, há também a questão dos altos impostos. Cada movimento, à sua maneira, sofria com este problema. Então o governo de Portugal, o rei de Portugal, taxava demais os impostos, colocando
a vida dos brasileiros dessa época, aqui em 1789 e 1798, em risco, porque as pessoas não estavam tendo mais condições de pagar os seus impostos, alunos. Correto? Vamos então. Entre as principais diferenças aí, nós podemos observar a orientação dos movimentos. A Inconfidência Mineira, por exemplo, foi um movimento elitista. Já a Conjuração Baiana, ela tinha aí um caráter popular. Na Bahia falava-se em abolição de escravidão, algo que não era cogitado pelos inconfidentes de Minas. Então há uma diferença entre a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. Conjuração Mineira, conforme eu já falei, era praticamente um movimento liderado por etilistas, por elitistas, aliás. O que é isso, elitista? Pessoas que tinham poder, que tinham dinheiro, pessoas de classe mais alta. Já a Conjuração Baiana, ela foi um movimento de caráter mais popular, justamente por quê? Porque o povão é que liderou o movimento. Ou seja, o principal objetivo aqui era a abolição também da escravidão. Nós podemos notar então desse modo que há muitas aproximações aí entre esses movimentos. E isso pode ser devido às diversas imposições aí da coroa portuguesa sobre a colônia. Os problemas administrativos e intensa exploração dos colonos dentro de Minas e Bahia. A Inconfidência Mineira, ela é também chamada de Conjuração Mineira. E o que nós podemos observar é que as questões que levaram a ter a Conjuração Mineira em 1789 foi principalmente as questões dos monopólios, dos altos impostos, da fiscalização severa, do pacto colonial, ou seja, da exploração e do sentimento aí de anti-lusitano. Ou seja, a Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, ela foi uma tentativa de revolta que foi abortada, ou seja, que foi interrompida pelo governo em 1789, em pleno ciclo do ouro, na então capitania de Minas Gerais, no Brasil. Contra, entre outros motivos, a execução da derrama e o domínio português. A derrama nós vamos falar daqui a pouco. E eu posso dizer para vocês que a Inconfidência Mineira foi um dos mais importantes movimentos sociais da história do Brasil. Significou a luta do povo brasileiro pela liberdade contra a opressão dos governos portugueses durante o período colonial. E o que a gente analisa aqui é que a data que ocorreu a Conjuração Mineira foi em 1789, como eu já falei, e apesar da queda na produção aurífera, ou seja, da produção do ouro, a coroa portuguesa ela mantinha uma pesada carga fiscal, uma pesada carga tributária, a alta cobrança de impostos ali em Minas Gerais. A coroa, o rei de Portugal, alegava que a culpa era do contrabando. Então, o que foi feito ali? Já que os mineiros ali de Minas Gerais não pagavam os impostos, o rei de Portugal implementou ali a derrama. Por quê? O que foi a derrama? Os homens bons deveriam completar o que faltasse dos 100 arrobas anuais de ouro, que era 1.500 quilos, pré-estabelecidas. E a pressão da metrópole aí aumentou a revolta conhecida como a Inconfidência Mineira. Então, esta implementação da derrama praticamente deixaram os mineiros revoltados, ou seja, aquelas pessoas que não tinham condições de pagar o imposto, justamente o que acontecia? O rei de Portugal mandava aí os seus capangas irem nas casas dessas pessoas e pegar todos os objetos de valor que a pessoa tinha até completar aí o montante que ele devia. Então, as pessoas ficaram
revoltadas com o rei de Portugal e queria implantar aqui uma república, queria implantar aqui o quê? A independência do Brasil, para que nós ficássemos livres de Portugal. E uma das características principais dessa conjuração mineira foi a rebelião contra a dominação portuguesa, porque o rei de Portugal estava querendo dominar o Brasil, estava querendo não, ele estava dominando o Brasil, né? A defesa da emancipação política, como eu disse, né, queria emancipar politicamente o Brasil de Portugal, queria tirar o Brasil das garras do rei de Portugal. E nós podemos observar também que a cobrança rigorosa dos impostos ameaçou aí a derrama, né? Esses impostos abusivos, né? A elite mineira estava ficando cada vez mais falida e eles então, diante dos pensamentos iluministas, começaram praticamente a mudar este rumo da história, porque todos nós sabemos que o iluminismo ele veio clarear a mente das pessoas, né? O iluminismo ele veio praticamente dizer às pessoas assim, olha, você tem que lutar pelos seus direitos. E foi assim que o povo brasileiro começou, principalmente aqui no Brasil, começou a perceber que eles tinham direitos nas mãos, então eles começaram a reivindicar esses direitos, né? E os principais impostos dessa época que o governo de Portugal cobrava era o quinto, né, que era uma cobrança feita da quinta parte do ouro, ou seja, 20%, né? A captação era um imposto cobrado sobre os escravos, né? A derrama, que era a cobrança forçada dos impostos atrasados, conforme eu expliquei para vocês, e as entradas, que era o pedágio de entrada e saída da capitania de pessoas e animais. Então, tudo que entrava e saía tinha que pagar imposto. Então, praticamente, o povo vivia pagando imposto. E tudo caro, né? E as causas da Inconfidência Mineira foi a grande extração de ouro, principalmente na região de Minas Gerais. Os brasileiros aí que encontravam ouro deviam pagar o quinto, ou seja, 20% de todo o ouro encontrado e acabava nos cofres portugueses, né? Então, o rei de Portugal estava lucrando muito. Aqueles que eram pegos, por exemplo, com ouro ilegal, alunos, sem ter pagado o imposto, sofria duras penas, podendo até ser degradado aí, enviado à força para o território africano. E com o esgotamento das jazidas de ouro, alunos, os colonos tinham grandes dificuldades aí em cumprir as exigências das 100 arrobas anuais. E Portugal, inconformado com a diminuição dos lucros, resolveu então empreender um novo imposto, que foi a derrama, que era a cobrança forçada dos impostos atrasados. Sua arrecadação era feita pelo confisco de bens e propriedades que pudessem ser de interesse da coroa. Então, se você não tivesse pago o imposto, o governo português poderia confiscar aí, né, os seus bens e suas propriedades que pudesse ser de interesse dele. Não era qualquer coisa também, tinha que ser o quê? Tinha que ser de interesse do governo de Portugal. A derrama, a gente pode dizer que com a grande exploração aí, o ouro começou a diminuir nas minas. E mesmo assim, as autoridades portuguesas não diminuíam as cobranças. Nesta época, Portugal criou então essa derrama, que foi esse imposto, né, que funcionava da seguinte forma, presta atenção, olha só. Cada região de exploração de ouro deveria pagar 100 arrobas de ouro, ou seja, 1.500 quilos por ano para a metrópole. Quando a região não conseguia cumprir estas exigências, soldados da coroa entravam nas casas das famílias para retirarem aí os pertences até completar o valor devido, conforme eu expliquei para vocês. Essas atitudes aí foram provocando uma insatisfação muito grande no povo e principalmente nos fazendeiros rurais donos de minas, que queriam pagar menos impostos e ter mais participação na vida política do país. Alguns membros aí da elite brasileira, intelectuais, fazendeiros, militares e donos aí principalmente aí donos de minas de ouro, influenciados pelas ideias de liberdade que vinham aí do iluminismo europeu, começaram então a se reunir para buscar uma solução definitiva para o problema.
a conquista da independência do Brasil. Lembrando que os Inconfidentes aí, praticamente o grupo ele era liderado por Joaquim José da Silva Xavier, que foi conhecido como Tiradentes, e a ideia do grupo, alunos, era conquistar a liberdade definitivamente e implantar aí o sistema de governo republicano em nosso país. Esses inconvidentes, alunos, eles chegaram a definir até mesmo uma nova bandeira para o Brasil. Ela seria composta por um triângulo vermelho num fundo branco com a inscrição em latim Libertas Quesserá também, que é a atual bandeira do estado de Minas Gerais. E Tiradentes foi o grande líder aí da Inconfidência Mineira. O Tiradentes ele foi o líder da Revolução. Hoje, como forma de homenagem, nós comemoramos o Dia de Tiradentes todo dia 21 de abril. Ok? Então, essa é a parte da Inconfidência Mineira. O principal objetivo era praticamente libertar o Brasil aí das garras de Portugal. Bom, as ideias iluministas elas foram adaptadas à Conjuração Mineira, à liberdade inclusiva de expressão, à fraternidade e à igualdade. Então, o objetivo principal era conquistar a liberdade definitiva para que eles pudessem, então, implantar um sistema de governo republicano aqui no Brasil. República, alunos, praticamente é algo que nós vivemos hoje no Brasil. O Brasil é um país republicano, por isso que é chamado de República Federativa do Brasil, porque nós temos como líder político um presidente da República, né? Aqui nós exercemos a democracia através do voto. Nós escolhemos prefeitos, vereadores, governadores, deputados estaduais, presidente da República, deputados federais e senadores. Então aqui nós escolhemos. Uma república é quando o povo participa, né? República é coisa do povo, né? Tanto é que quando algum político, seja prefeito, governador ou presidente, faz algo, ele tem que fazer em benefício da população, justamente por causa da arrecadação dos impostos. Os impostos têm que ser revestidos em benefícios para a sociedade. Ok? Então, a conclusão que nós temos da Conjuração Mineira é que, embora fracassada, nós podemos considerar a Inconfidência Mineira como um exemplo valoroso da luta dos brasileiros pela independência, pela liberdade, e contra um governo que travava as suas colônias com violência, autoritarismo, ganância e a falta de respeito. Vamos lá então para a Conjuração Baiana. Alunos, quando nós falamos de Conjuração Baiana, é óbvio, né, que praticamente tinha quase os mesmos interesses aí da Conjuração Mineira, né? O que nós podemos observar é que, eu já falei para vocês que tanto a Conjuração Mineira de 1789 e a Conjuração Baiana de 1798, ambas foram movimentos de contestação que ocorreram no final do período colonial em um contexto de crise. Ok? E o que a gente entende aqui da Conjuração Baiana é que ela praticamente aconteceu no estado da Bahia, e dentro desse contexto nós podemos dizer que no século XVIII, Salvador ele perdeu muito com a transferência da capital para o Rio de Janeiro. Era uma cidade politicamente decadente, né? Porque a gente sabe que Salvador foi a primeira capital do país, né? A segunda, Rio de Janeiro, e a terceira, Brasília, que é atualmente. E ela também era extorquida com a cobrança abusiva de impostos pela corte portuguesa, e nós podemos observar o seguinte, que, além disso, as revoltas pela independência nas Antilhas queimaram canaviais
encarecendo o preço do açúcar. Em consequência disso, a cana-de-açúcar ocupou aí o espaço das terras férteis e faltaram alimento em Salvador e o povo estava passando fome. Neste contexto, nós podemos observar que também aqui chegaram as malditas ideias francesas. Elas eram debatidas aí pelas elites mais esclarecidas, obviamente, e a independência dos Estados Unidos influenciou. Porém, quem mais influenciou a conjuração baiana foi a Revolução Francesa, que balançava o mundo desde 1789, que inclusive nós já vimos. Ao longo de seu processo aí, houve a República Jacobina em 1792, 1795, que implantou aí o sufrágio universal e aboliu a escravidão nas colônias. Sendo assim, alunos, nós podemos observar que a conjuração baiana, conhecida também como Revolta dos Alfaiates, foi uma revolta aí social de caráter popular ocorrida na Bahia em 1798 e teve uma importante influência dos ideais da Revolução Francesa de 1789. Além de ser emancipacionista, defendeu importantes mudanças sociais e a política na sociedade. Então, assim como a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana também era um movimento emancipacionista, queria emancipar o Brasil de Portugal, queria criar aqui uma república, ok? E as causas desta Conjuração Baiana foi a insatisfação popular com o elevado preço cobrado aí pelos produtos essenciais e alimentos. Além disso, reclamavam da carência e de determinados alimentos. O povo, na verdade, estava passando fome na época. Também houve uma forte insatisfação aí com o domínio de Portugal sobre o Brasil. O ideal da independência estava presente em vários setores da sociedade baiana. E a Conjuração Baiana é também chamada de Revolta dos Alfaiates, conforme eu disse, pois muitos destes profissionais participaram do movimento, ok? Lembrando também que o desenrolar da revolta aconteceu da seguinte forma: inspirados aí pelos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que ocorriam pela França através da Revolução Francesa, os conjurados baianos redigiram diversos panfletos espalhados pelas portas das igrejas, nos muros das cidades e em diversos outros lugares públicos. E os panfletos faziam propaganda do movimento e chamava o povo para participar aí do movimento. Alguns desses bilhetes convocava a população para pegar em armas e lutar contra o governo português, para que eles pudessem conquistar a sua própria independência, ou seja, a independência do Brasil. Houve sim a influência também do Iluminismo e da Revolução Francesa dentro da Conjuração Baiana. E o que a gente pode analisar também é que em 12 de agosto de 1798 a cidade amanheceu repleta aí de boletins revolucionários que anunciava a eclosão da revolta. Logo em seguida, os rebeldes foram presos, julgados e condenados em menos de um ano. O que a gente tem que analisar aqui, alunos, é que dentro desses bilhetes que eram distribuídos aí para a população e colados na porta da igreja, dos comércios, dizia o seguinte: olha só, o trecho do panfleto: animai-vos, povo baiense, pois está para chegar o dia feliz da nossa liberdade, o dia em que seremos todos irmãos, o dia em que seremos todos iguais. Então esse era o trecho aí de um dos panfletos que os Cavaleiros da Luz espalhavam pelas ruas de Salvador à época da Conjuração Baiana, convocando o povo para lutar para a emancipação do Brasil.
Os fatores internos que contribuíram para essa conjuração baiana foi a decadência econômica, a crise do abastecimento, baixos salários e pressão fiscal e a escravidão. Dentro desse contexto, a liderança da conjuração baiana estava nas mãos dos artesãos, dos alfaiates e dos sapateiros, dos soldados, dos negros e alguns membros da camada intermediária da sociedade ligados à maçonaria. Os objetivos da conjuração baiana, além da emancipação política do Brasil, pretendiam também implantar uma república democrática, aumentando os salários, abolindo a escravidão e promovendo a igualdade social e racial de todos, ou seja, para que todos pudessem ser iguais. Isso que o iluminismo defendia e o que a Revolução Francesa também defendia à época. Os rebeldes queriam, o que os rebeldes aí queriam com a conjuração baiana? A independência e o fim da colonização, o regime republicano, a igualdade de cor, ou seja, eram contrários à discriminação racial, o fim da escravidão, a liberdade de comércio. Eles não queriam o poder da Igreja Católica e pretendiam criar uma igreja da Bahia. Justamente porque eles diziam que a Igreja Católica era subordinada ao rei de Portugal, por isso não iriam apoiá-los nesse movimento. A atuação da sociedade secreta Cavaleiros da Luz, responsável pela organização do movimento e pela panfletagem nas ruas de Salvador, deu um grande ânimo ao movimento. O que a gente pode dizer é que, inicialmente, essa conjuração baiana, inicialmente esses Cavaleiros da Luz aí, eles eram praticamente aí pessoas da elite, né? E Cavaleiros da Luz era uma sociedade secreta. Aparentemente eles eram da maçonaria. Gradativamente a revolta foi ampliando aí a participação da gente do povo, dos pretos, dos mulatos, que lhe tornaram um movimento de cunho popular. É por isso que é chamado popular, com a participação de toda a classe popular da sociedade. Tá? Devido a uma série de crises, foi fundada em Salvador a Academia dos Renascidos, uma associação literária que discutia as ideias do iluminismo e os problemas sociais que afetavam a população. As primeiras reuniões ocorreram em 1790 e o grande líder do movimento era o Cipriano Barata. Bom, o delator do movimento foi o ferreiro José da Veiga. Foram abertos mais de 30 processos aí, e ao final houve 4 execuções no decorrer da Conjuração Baiana. Os soldados Lucas Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens e os alfaiates João de Deus Nascimento e Manuel Faustino praticamente foram julgados e também executados, ou seja, mortos. Dentro do contexto, a gente pode dizer que a representação do movimento da Conjuração Baiana foi uma terrível repressão que tomou conta da cidade de Salvador, na Bahia. A repressão aos movimentos foi das mais violentas, com a execução de 4 revolucionários baianos enforcados na Praça da Piedade, lá em Salvador. Esse fato permanece na memória da população até hoje. O busto, inclusive, dos 4 heróis que morreram pela independência e construção de uma sociedade igualitária e sem escravidão estão presentes até hoje lá em Salvador. Dentro desse contexto, nós podemos observar que a conjuração baiana e a conjuração mineira contribuíram para que acelerasse o processo de independência do Brasil em 1822. É um legado que nós temos, alunos. A história do Brasil, para vocês observarem, até nós conseguirmos a independência de Portugal, houve um grande derramamento de sangue. Sangue de pessoas que lutaram para a construção de uma sociedade onde não seríamos mais oprimida pelas mãos do rei de Portugal. Ok?
Então, esta foi uma pequena revisão onde nós aprendemos mais um pouquinho sobre as conjurações mineira e a conjuração baiana. Espero que vocês compreenderam aí, porque se vocês tiverem alguma dúvida, voltem às nossas aulas que está no YouTube. Lá eu separei por série. Você pode procurar conjuração mineira e conjuração baiana. Tudo bem? Lembrando que você pode anotar aí o que você entendeu desta aula no seu caderno, coloca a data, ok? E eu vou, assim que retornarmos, vistar o caderno, tá bom? Tenham todos um excelente semestre, um excelente bimestre, que em breve nós estaremos de volta. Lembrando que você deve se cuidar, usando máscara corretamente, lavando as mãos, passando álcool em gel. Isso é muito importante, tá bom? E outra, também tenham boas noites de sono, tá bom? Até mais, um grande abraço e até em breve.